Então, muito bom dia. Como você se recorda, eu disse que hoje não tinha feriado. Aliás, nunca tenho feriado quando se trata deste tipo de feriados nacionais, que neste caso até se pode ir mais longe e dizer feriados confessionais. Porquê? Porque a economia não para. Se você for lá ver as notícias, neste momento, por todo o mundo fora, as pessoas estão a trabalhar, as instituições estão a trabalhar, as empresas estão abertas e, portanto, eu não tenho feriado. Já agora quero pedir às pessoas, estou a fazer isto em versão selfie, hoje, quero pedir às pessoas para me dizerem se está tudo bem do ponto de vista de som. Marco, João Diogo, já agora digam-me se está tudo bem com o som. Com o som, imagens consigo perceber. O som não sei, mas enfim. Bom dia, Vieira Afonso, bom dia, Cecília Mota, bom dia, Manel Parreira. Manel Parreira, antigo colega de trabalho. Bem, vamos lá à conversa de hoje. É que há muita coisa para falar. Primeiro ponto, eu vou elogiar o Governo, um dos pontos hoje é elogiar o Governo. Fofinhos, comecem já a bater palmas, está bem? Você recorda-se que eu disse que fazia sentido o Ministro da Saúde estar preocupado com as cesarianas nos hospitais. Pois, os últimos números divulgados, alguns de que eu tive acesso, já estive a confirmar, há situações em que isto está 30% acima do valor standard, do valor adequado. Portanto, isto é um desperdício, além de criar... Bom, eu não vou entrar no aspecto clínico, mas do ponto de vista de eficiência dos hospitais, isto é um problema, e é um problema grave. E, portanto, faz todo o sentido o Ministro da Saúde preocupar-se com aquilo. A questão é saber como é que exatamente aquilo vai ser implementado, mas isso é uma coisa que falaremos noutra altura. Já começou a chover, coisa fantástica, nunca pensei dizer tantas vezes como neste ano, tem code, vem aí chuva. Bom, este foi o primeiro ponto do período de ordem do dia. Vamos ao segundo. Como sabe, a Europa está em vias de criar uma coisa chamada Exército Comum Europeu. Nós aqui entre portas estamos preocupados em tareia entre PSD e PS. Bom, eu já não conto com o Bloco de Esquerda e com o PCP para estas coisas, não vale a pena. Isto é uma matéria para ser feita entre o PSD, o CDS e o PS. Bom, esta história do Exército Europeu, que em minha opinião faz todo o sentido, e assim como eu há 10 anos que digo que faz todo o sentido criar um Ministério das Finanças Europeu, e não é preciso ser muito esperto para saber isso, esta matéria, todos os partidos dizem que não querem o Exército Comum Europeu. Onde lá chegar? É como o Ministério das Finanças, como era o Banco Central Europeu aqui há 20 anos, ninguém defendia o Banco Central Europeu, ou pouca gente defendia. Hoje em dia já percebemos que não há união monetária, não há nada, não há união política sem um Banco Central Europeu. Bom, também não vai haver união política na Europa sem um Exército Comum Europeu. Bem, mas os partidos estão fartos de vir dizer que não estão de acordo com a ideia do Exército Comum Europeu. Eu percebo isso, mas há uma coisa chamada Plano Europeu Comum de Defesa, que é isto que está a ser discutido no Parlamento, que envolve muita massa. Já percebeu porque é que há tanta divergência entre PSD e PS no Parlamento? Há muita massa em jogo. Bem, mas então é isso que me ocupa aqui hoje. Eu hei de voltar à massa no outro dia. Qual é o ponto aqui? É que o Ministro da Defesa, Azeredo Lopes, prometeu ao Parlamento divulgar aquele relatório, aquele plano. Bem, mas esqueceu-se que aquilo é secreto. E agora o Governo vem dizer que aquilo é secreto e não se pode divulgar. Faz parte do Plano de Defesa Europeu. Bem, eu não vou entrar no debate de faz sentido ser secreto ou não faz sentido ser secreto. Mas há uma coisa que me apraz registar aqui. Então o Ministro descobriu que só é secreto agora. Ou seja, depois de ter dito ao Parlamento que ia divulgar aquilo. Bem, rewind. Como naqueles antigos VCRs, lembra-se? Rewind. Há alguma coisa que este Ministro saiba? Ou seja, ele acerta em alguma coisa? Bem, julgo você. Segundo ponto. Ainda estamos num período de ordem do dia. Aí, a meio da semana, ficámos a saber que aquela prova de leitura dos alunos de 4º ano deu uma queda monumental para Portugal. Eu até lhe vou dizer. Os alunos de 4º ano pioraram as competências entre 2011 e 2016. Portugal caiu do 19º lugar para o 30º, numa lista de 50 países. Bem, eu como pai, mas mesmo que não fosse pai,
como antigo docente, que de vez em quando que me dá gozo ainda dou umas aulas, embora não a estas coisas dos miúdos, há uma coisa que, uma pergunta que quero fazer. Alguém está surpreendido com isto? Eu não estou. E julgo que desse lado, a esmagadora maioria das pessoas não vai estar surpreendida com isto. Mas há uma pergunta para fazer. Você é desse lado e eu, o que é que perguntamos? Qual é a primeira pergunta que nos vem à cabeça quando nós descobrimos os resultados destes? Epá, caramba! Primeiro, como é que isto é possível? Segundo, o que é preciso fazer para acabar com isto? É isto, não é? Que você deve estar a perguntar. Bom, sabe qual é que foi a pergunta que o secretário de Estado da Educação, João Costa, fez? A ele próprio, depreende-se do que vem aqui. Diz assim, o João Costa diz que não está surpreendido e que se devem a medidas tomadas entre 2012 e 2015. Quem era Ministro da Educação nessa altura? Nuno Crato. Bom, eu vou-me dispensar de fazer comentários sobre o fulano é que é culpado, a fulana é que é culpada. Há só uma pergunta para fazer nisto. Mas que raio de governante é este? Repare, a primeira coisa que nós temos que fazer é, caramba, isto não está bem. É um sinal de alarme. Não vem de dentro, vem de fora. Quem está a olhar para nós e analisa o ensino diz, vocês têm de ter cuidado. Isto é um sinal amarelo para vocês. Os vossos putos não sabem ler. No 4º ano de escolaridade, está a perceber? E o que é que faz esta abécula que não tem outro nome? Olha, a culpa é daquele. Primeiro, eu não sei se a culpa é daquele, nem me interessa agora. O que interessa aqui é perceber o que é que tem que se fazer para que daqui a 1 ano, 2, 4 ou 5, a malta não esteja a dizer, olha, Portugal caiu do 30º para o 40º lugar no índice de leitura dos alunos do 4º ano de escolaridade. Está a perceber? Você já percebeu porque é que estamos assim? Já percebeu porque é que Portugal tem os problemas que tem? É porque tem governantes destes. Ou melhor, tem abéculas destas. Não há outra forma de dizer isto. Bem, sigamos para bingo, agora é a agenda, está bem? Vai ser um bocadinho mais rápido do que normal. O FMI e a Comissão Europeia ontem vieram divulgar o 7º relatório de avaliação pós-Troika. E diz coisas muito importantes. As duas mais importantes daquilo que eu li resumem-se a isto. Déficit estrutural, portanto, ajustamento estrutural das finanças públicas e reformas laborais. Bom, ajustamento estrutural. A Comissão e o FMI dizem o mesmo que a Comissão já tinha dito aqui há 2 semanas. Atenção, o orçamento para 2018 não ajusta em termos estruturais nada. Em termos estruturais quer dizer que você desconta o efeito do crescimento económico até de uma recessão e o déficit está na mesma. Aliás, se você for ver, o déficit estrutural está em menos 2%. Há 2 anos. Portanto, o que eles dizem é há um risco significativo de ajustamento. Bom, o que é que veio o Ministro das Finanças dizer logo a correr? Olhe, saúdo o facto de haver mais convergência entre o FMI e Portugal. Hã? Ou seja, o Ministro das Finanças vem dizer o seguinte, uma parte do relatório diz que o FMI acredita que o crescimento económico vai ficar próximo daquilo que diz o Governo. Mas eu não estou nada preocupado com isso, sabe? Sabe porquê? Porque é fácil manipular o crescimento económico no ano ou 2. É só você que precisa gastar um bocado mais, que é o que está a acontecer. O problema de Portugal não é esse. O problema de Portugal é estrutural. Ou seja, não é aquilo que depende de 1 ano ou 2, é daquilo que está consagrado, das regras que nos permitem, em termos de longo prazo, ter finanças equilibradas ou não ter. E o FMI e a Comissão, os dois, repare, não é a Comissão, não é o FMI, são os dois. Dizem a mesma coisa. Está a ver como é que se faz política em Portugal? É por isso que somos pobres. Mas não fica por aqui, a crítica vai mais longe. E diz assim, atenção, não desfaçam as reformas laborais feitas durante a Troika. Estão a perceber? Aliás, a descida do desemprego nos últimos meses, como nós temos dito aqui sistematicamente, tem a ver com reformas laborais. O que é que o Governo está a preparar para fazer? Para fazer a vontadinha ali à malta da extrema-esquerda que os apoia, mexer nas reformas laborais. E sabe qual é a mais importante e preocupa mais? É a história do Banco de Horas. Foi uma coisa inventada ali, na Alta Europa, aqui há uns anos, com um fulano da CGTP, que mandava na Comissão de Trabalhadores, muito sensato, chamado António Chora, diz o seguinte, olha, as empresas, a procura ou está aqui ou está aqui.
E, portanto, as empresas o que é que têm de fazer? Quando está aqui, usam as horas. Quando está aqui, acumulam as horas. Está a perceber? O trabalhador. E, portanto, que é para não haver estas flutuações, tem que despedir pessoas. Ora, é só isto que o Sr. Ministro Vieira da Silva quer acabar. E anda para aí a encher os ouvidos aos patrões a dizer que têm mesmo que ceder nesta matéria. Os patrões já disseram que isto é uma linha vermelha. Eu espero bem que seja. E que os patrões não façam a figura que normalmente fazem. Enchem o peito e tal, e depois chega ali, entradas de leão e saídas de sendeiro. Espero, sinceramente, que a malta ouça o que o FMI tem a dizer sobre, aliás, disse sobre esta matéria. O FMI e a Comissão Europeia. Bom, eu prometi falar na segunda-feira de um problema grave. Grave para a maioria das pessoas. Que é assim, o meu jornal de negócios dizia que o Santander vai aumentar as comissões em 20% em 2018. Bom, eu não quero reduzir isto a fulanizações, que é o Santander, é o BPI, ou não sei das quantas, não interessa. O que interessa aqui é perceber uma coisa. Os bancos vão aumentar as comissões que cobram por uma generalidade de serviços. E porquê é que vão fazer isto? Porque não sabem ganhar dinheiro de outra maneira neste momento. Olha, primeiro ponto, não estão a emprestar às empresas. Não é porque não queiram. Dizem, e eu acho que a maioria tem razão, que as empresas não merecem confiança. Mais, que há inclusive empresas que já nem sequer pedem dinheiro, que não têm condições de pedir dinheiro. Bom, estão a recorrer ao crédito à habitação como alternativa. Viu o que é que fez o Banco de Portugal ontem? Viu? Portanto, é assim, os bancos começam a não ter áreas para ganhar dinheiro. E qual é a forma de não perderem dinheiro? É irem ao bolso do depositante normal, ou do cliente normal, do cliente individual. Você, eu, e portanto algumas comissões não aumentaram 20%, aumentaram mais do que 20% já. E vão aumentar mais em 2018. Portanto, há uma certeza que você pode ter. Das duas, uma. Ou começa a negociar e a pressionar o seu banco, ou então vai levar uma ripada valente na sua carteira em 2018. E nos próximos anos. Porquê? Porque como as taxas de juros estão baixas, os bancos não emprestam, ou então emprestam pouco, não têm formas de ganhar dinheiro. E é por aqui que o mercado vai. Há dias alguém me dizia aí desse lado, quando eu anunciei que ia falar sobre isto hoje, alguém dizia assim, Camilo, olha, daqui a pouco compensa pormos dinheiro baixo do colchão. É quase. Não faça isso, sabe porquê? Podem assaltar a sua casa. Bem, vamos lá para bingo, que é o último ponto da conversa hoje. A General Electric anunciou ontem que vai fechar uma fábrica em Setúbal. Alô? De Setúbal a Palmela são 5 km. Já percebeu? Eu vou voltar à Alta Europa. O camarada Arménio Carlos dizia ao Eco e à TV antes de ontem, não, eles vão ficar cá. Eu também acho que vão ficar cá. A questão é saber, como nós falámos ontem no Think Tank com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar, em que condições é que vão ficar. Já agora uma coisa. Sabe porque é que a General Electric vai fechar a fábrica? E vão despedir 200 trabalhadores? Olha, é muito simples. É uma reestruturação a nível mundial. Está a ver? É uma empresa global. Tomam-se decisões que depois afetam algum país, que neste caso é Portugal. A Alta Europa, a Volkswagen também é uma empresa global, não é? Bom, está a ver? Porque é que a gente tem que ter cuidado com estas coisas? Já agora, você lembra-se da Zambuja? Lembra-se o que é que os sindicatos fizeram na Zambuja? E lembra o que é que acabou? Sim, estou a falar da General Motors, da Opel. Lembra-se como é que acabou? Com a fábrica a sair de Portugal. Bem, eu acho que a Volkswagen vai ficar cá. É bom pensarem, não é agora. Como eu tenho dito aqui várias vezes. É a médio prazo. Porque, olha, o exemplo aqui da General Electric, espero que faça pensar as pessoas duas vezes. Já não chateio mais, já abusei do seu tempo hoje, vou ficar por aqui. Quero só desejar-lhe um grande feriado, dizer que este fim de semana não há Deals on Wheels e também pedir para pôr aí um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado pela paciência e, olhe, até segunda-feira de manhã.